Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta. Agora sim, animação total em gravar vídeos, trazer novidades, notícias. Sei que você tá aí totalmente... Terça-feira já deu nós, não tem como. Terça-feira estamos classificados, meu amigo. Se jogar o que jogou contra o Palmeiras, não há Rivadavia que aguente o tricolor, tá? Vamos trazer as novidades do Fluminense nesse vídeo aqui, mas antes não se esqueça de... arrebenta no like. Padrão, arrebenta esse like aí, meu irmão. Ajuda a gente a continuar crescendo aqui no canal Hora do Flu, quase 100 mil inscritos. Então se inscreva, ative o sininho tricolor, manda seu comentário, qual é o seu sentimento. Vamos passar? Marcão será mantido? Bom, calma lá, né? Calma lá. Muitos querem isso. Após a vitória do Fluminense de virada, 2 viradas, em cima do líder Palmeiras, a gente tem a parte da torcida do Fluminense começa a pedir uma manutenção do Marcão, no mínimo aí até o fim desta temporada. A atuação do Fluminense chamou muito a atenção porque o Flu voltou a jogar e digo a você, parece que eu entrei direto no túnel do tempo, parecia que eu tava vendo o Fluminense de 23, o Fluminense de 22, né, que chamava muita atenção, trocando passes e tudo mais, né, criando em cima do adversário. Vamos dar uma olhada em relação a isso, porque o próprio treinador já se decidiu, né, então a depender dos terceiros, né? Mas o Marcão, ele já tomou a sua decisão sobre ser ou não treinador do Fluminense. Diferente do que aconteceu no passado, e eu vou te mostrar aqui também, tá? Bom, meus queridos, tem muita novidade pra gente trazer, então não vou perder tempo, mas ainda falando um pouco sobre o jogo de ontem, a destacar uma imagem que vem chamando a atenção de todos os tricolores. Rapaz, olha o que aconteceu no jogo de ontem, tá? Esse aqui é o nosso querido, você sabe quem, e a gente tem aqui, né, ele ali dando aquela limpada no salão e corta para 2 torcedoras do Fluminense que fizeram simplesmente isso daí. Olha isso. Meu amigo, isso tá viralizando, né, meu amigo? Viralizando ali. Eu acho que foi o protesto que resumiu muito o sentimento do torcedor do Fluminense. Um abraço para as tricolores que fizeram esse trabalho e parabéns. Muito obrigado. Me representou, é isso mesmo, tá? Ele abriu mão do que ele tinha com o Fluminense, a gente abre mão do que a gente tem com ele também, tá bom? Continuando aqui, além disso que rolou, nós temos também alguns números interessantíssimos para dividir com você, mas antes, essa imagem que também tá rodando a internet aí, meus amigos. A vitória do Fluminense, Guga postou simplesmente uma imagem aonde ele está ali superando o John Arias, tá, meus amigos? Isso aqui foi na linha de fundo, né? Onde ele corta para dentro ali. John Arias ficou a ver navio, né? A Guga que fez uma partida de almanac. Ontem jogou muito o Gustavo Kuerten, né? O nosso querido Guga. O nome dele é Cláudio, tá? Guga por causa do cabelo. Vocês sabem disso. Agora, galera, o que vale destacar no jogo de ontem também é que o Fluminense ganhou, nós estamos felizes, tudo muito lindo, gostamos da postura, isso é Fluminense. Não é essa palhaçada que a gente estava vendo aí meses atrás, não. Isso que a gente viu contra o Palmeiras, é isso que é Fluminense. A torcida, todo mundo concorda, né? Só que precisamos destacar que o Fluminense, mesmo lutando aí, né, dando o seu melhor, né, sendo o Fluminense jogando muito, ainda precisou lidar com erros na arbitragem, né? Como esse pênalti claríssimo aqui, a bola claramente pega no braço do Giai, só que a justificativa do Daronco é que a bola teria pegado primeiro na cabeça, depois no braço do Giai, onde não configuraria pênalti. Mas, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue ver essa bola sendo desviada pela cabeça do Giai? Pelo contrário, eu vejo que ela não muda nada, ó. Tu vê que ela segue a mesma trajetória. Então, sinceramente, o Fluminense, apesar da virada, apesar do grande jogo, apesar de mandar muito bem, o Fluminense foi ainda prejudicado, tá? Outra prejudicar, não sei, eu ia falar uma palavra que não existe, né? Mas assim, outras atitudes do Daronco que prejudicaram o Fluminense no jogo de ontem era a falta de critério, né? Quando o jogador do Palmeiras fazia uma falta,
não era nada, às vezes não era nem falta. Igual o caso do Rabelo que a gente vai falar aqui, não foi nem amarelo. Né? Mas quando era Fluminense, era cartão amarelo. O Daronco amarelou quase todos os jogadores do Flu, né? Tirando vários jogadores ali do jogo contra o Remo. A gente traz isso para depois, mais tarde ou outro dia. Mas sim, o Fluminense teve que superar o mau momento que vivia, o ex-treinador que atrapalhava o Fluminense e também a arbitragem, além do grande time do outro lado, que é o Palmeiras. Então o Fluminense saiu vencedor em todos os quesitos no jogo de ontem, tá? Bom pra caramba, eu tô felizão. Agora, outra coisa que eu queria destacar, quero, destacar com vocês é da grande partida que fez o Igor Rabelo, né? Principalmente ali no primeiro tempo, depois saiu lesionado, infelizmente, né? Mas o Igor Rabelo aqui, estou com os números do Fluminense Stuff, jogou 54 minutos, 42 ações, né? Com a bola. Ele acertou, meu amigo, simplesmente 32 de 33 passes que ele só errou um passe, né? Sensacional. Desarmes, 4 desarmes. 2 desses desarmes, eu lembro que foi em cima do Arias, tá? Ele acabou com o Arias no jogo. Maravilhoso, muito bom, né? Aí duelos aéreos ganhos, ganhou 3 de 5. Duelos terrestres ganhos, ganhou 3 de 4. Não, calma, lá ele, 1 milhão de vezes. Mas eram 4. Até de 4 o cara tá ganhando. Não, brincadeiras à parte. Mas só pra você entender, eram 4 duelos terrestres e ele venceu 3. 2-4, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, bolas longas certas. Olha isso aqui, que é uma das características dele quando mais novo, né? Sempre foi um cara com uma bola no pé interessante, mais novo. Bolas longas certas, ele acertou 2 de 3. 3 cortes, 2 recuperações de bola, 2 bloqueios, 1 interceptação. Jogou muito o Igor Rabelo. Muito mesmo. Jogou partida de chamar a atenção. Porém, entretanto, todavia, né, como existe também um azar inacreditável, não só do Fluminense, mas também do Igor Rabelo, que dura... Cara, o Igor Rabelo só não foi um zagueirão durante a sua vida, assim, de muita qualidade por causa das lesões, né? Infelizmente, a lesão de ontem teve, sim, uma luxação e o Fluminense não descarta ali uma cirurgia. Então, lesionado ele tá, né? Então, ele sofreu uma luxação e vai passar por exames de imagem neste domingo, tá? Para avaliar a luxação e definir qual tratamento será feito. Então, pode sim passar por cirurgia. Se passar por cirurgia, aí vai ficar um bom tempo fora aí. Novamente, o Igor Rabelo. Cara, infelizmente, a gente tinha ganhado um grande reforço pra zaga, pô. Ganhamos um grande reforço, mas infelizmente se machucou ali em um lance, né, acidental, né? O cara caiu em cima dele ali assim e tal. Então vamos ver o que vai acontecer, mas na torcida já para uma excelente recuperação do Igor Rabelo, que a tendência é que fique um tempinho fora aí. Tomara que o filé faça, né, os seus milagres mais uma vez, porque, cara, eu quero contar com o Igor Rabelo para a sequência da temporada, tá? Gostei muito do que ele fez no jogo contra o Palmeiras. Gostei demais! Recuperação excelente para você, nosso querido Igor Rabelo. Agora, galera, isso aqui, tá? Isso aqui. Tô com o frete sincero, hein? Empate ontem do Atlético Paranaense e Bragantino foi muito bom. Próxima rodada a gente pega o Remo em casa. É abrir mais distância e ficar tranquilo no Brasileirão. Dá uma olhada aqui na tabela, meus amigos. A gente tem simplesmente um Fluminense que pode aí, ó, voar na próxima... Na próxima rodada. Olha só, Fluminense com 38 pontos. E a gente tem aqui o quinto, tem 33, né? Então, cara, calma. Mas a tendência é que a gente mande muito bem. Fique excelente, tá? Hoje já tá rolando aqui, ó, um jogo do Brasileirão, né? Tá rolando aí 2 pra Chapecoense e 2 pro Bahia. Caraca, por que eu não tô vendo esse jogo? Eu tô trabalhando, beleza? Mas aí a gente tem aqui, ó, ainda tem Vasco e Santos, aqui não interessa muito pra gente. Aí tem Atlético Mineiro e Grêmio, também não interessa. Aí a gente tem Mirassol e Flamengo, torcendo pro Mirassol aqui dar aquela surpreendida. Só que, ó, de olho nesse jogo aqui. Se Cruzeiro não vencer esse jogo aqui, rapaz, a gente vai poder colocar na próxima rodada uma distância interessantíssima ali pro quinto colocado, garantindo o Fluminense ali com bastante espaço, né, no G4.
Vale lembrar, pessoal, que a gente tá rolando o jogo do Bahia, tá empatado, e esse empate é bom, tá? Esse empate é bom, espero que continue assim, hein? De verdade. Empate ou vitória da Chapecoense. Ó, o jogo que tá rolando agora. Se continuar assim, pra gente vai ser excelente. Excelente mesmo, tá? Então, beleza, galera. Bora seguir porque a gente vai falar do futuro de Marcão. Há um tempo atrás, alguns anos, né? Quando perguntado pro Marcão sobre ele ser o treinador efetivo e tudo mais e tal, o Marcão dava uma esquivada, né? De tipo, não, calma, a gente tem que ver o que o Fluminense quer, tô aqui pra ajudar, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. Só que com o passar do tempo, a gente tem visto que o Marcão, ele vai evoluindo, né? Parece que não, pessoal, mas o Marcão do jogo contra o Palmeiras, né? Claro, com o auxílio ali do Thiago Silva, né? Eu tenho uma proposta, sabe? Eu tenho uma proposta, eu vou falar sobre essa proposta aqui aqui no canal sobre treinador. Mas eu senti o Marcão nunca chamando muita responsabilidade. Só que, cara, após o jogo de ontem, o Marcão meio que tomou uma decisão, mano. Dá uma olhada aqui. Vários torcedores, eu não tô falando que é toda a torcida até, porque eu já vi torcedor falando que não quer o Marcão como efetivado e tal. Mas assim, parte da torcida gostou tanto do que viu contra o Palmeiras que falou, cara, vamos dar tempo pro Marcão. Se ele for continuando e evoluindo e o time for melhorando, cara, não tem pra que mexer, né? É o famoso time que tá ganhando não se mexe, né? Então, muita gente tem esse argumento, que é um bom argumento, tá? Eu sei que, cara, se o treinador tá funcionando, os jogadores gostam, tá tudo rolando bem. Aí tu vai inventar de trazer um cara teimosão que vai escantear a Xerém, vai. Sei lá, é complicado. É complicado, tá bom? Só que, ao ser falado pro Marcão, o Marcão não se esquivou como antigamente, né? Pelo contrário. Marcão, abre aspas pro Marcão, tô aqui no Central do Flu, o que ele disse ontem na coletiva, ele falou o seguinte: a gente está aqui só para dar o suporte. Tá? Aí tu fala, então o Marcão, né, já tá se esgueirando, né? Mas não, ele fala o seguinte: se precisar do Marcão pra terça, o Marcão vai estar pronto. Se precisar do Marcão para o próximo jogo, eu vou estar também. E se precisar do Marcão até o fim do ano, eu sempre vou estar à disposição. Boa noite. Meu amigo, fechou tudo. Pra mim, assim, frase, sabe aquelas frases de filme? Sabe aquelas frases de filme? Pô, cara, protagonismo. É o Marcão ontem, cara. Eu achei essa frase muito maneira. Eu gosto quando ele coloca ele na terceira pessoa, né? Se precisar do Marcão, ele tá falando dele, né? O Marcão. Então ele se coloca na terceira pessoa. Isso é muito engraçado, isso é muito bom. Então, assim, galera, Marcão, ao meu ver, ele toma essa decisão de deixar claro ao torcedor tricolor que se precisar dele e a diretoria se precisar dele, ele pode assumir o Fluminense até o fim do ano, sem precisar que o Flu busque nomes aí no mercado, né, durante essa temporada. Aí eu quero saber de você, tá? Você acha que o Marcão pode ser esse cara, né, até o fim do ano e tudo mais? Eu tenho uma proposta. E essa proposta vem da manutenção do Marcão, tá? Vamos lá. Pelo que nós estamos vendo aí, de nomes que estão sendo falados para treinadores, nenhum nome até agora me agradou, a não ser um Sérgio Conceição da vida, mas parece ser algo meio fora da realidade tricolor, até da intenção. Então vem comigo. Se o objetivo do Fluminense é um Odair Hellmann, Renato, a gente já viu o Odair, a gente já viu o Renato, né? Um Dorival Júnior que pode cair do São Paulo. Dorival Júnior vive negando o Fluminense. Um Tite que tá sem clube também. Então, assim, todos esses nomes, cara, nenhum deles, né, fazem um trabalho a ponto da gente falar, cara, é isso que eu quero. Nenhum desses nomes, hoje, nem o Renato, jogariam ou colocariam o Fluminense para jogar a bola que a gente jogou contra o Palmeiras. E isso eu te garanto, porque todos os treinadores que eu citei aqui são treinadores de viés mais de marcação, né, de contra-ataque, sabe, de defensivos, né, retranqueiros. Até o Renato tava jogando com 3 volantes no Fluminense, gente. Né? Pô, tu lembra?
Foi ontem. Tem pouquíssimo tempo, né? Então, assim, com isso, e vendo todos os nomes que estão sendo especulados e os nomes que a gente sabe que a diretoria do Fluminense gosta muito e tem lá, a gente até falou dos 3 que estavam rolando aí, né? Sinceramente, com esses nomes, eu proponho manter Marcão até o fim do ano e preparar a transferência de Thiago Silva como jogador, mas lembrando que o Thiago Silva já estará junto com o Marcão, né? Então o que eu tô falando, eu tô propondo um laboratório assim. Marcão fica no Fluminense até o fim do ano, com o Thiago Silva auxiliando e jogando, né? Então Marcão e Thiago Silva até o fim do ano. No fim do ano, conseguiu bons resultados, conseguiu o que o Fluminense queria e tal. A avaliação foi positiva do trabalho de Marcão com o Thiago auxiliando? Foi. Então, no próximo ano, Thiago Silva encerra seu contrato como jogador e assina um contrato como um novo treinador do Fluminense. Thiago Silva será o treinador principal do Fluminense no começo da temporada, no ano de 2027. Eu acho que esse é o caminho perfeito para todo mundo. Por quê? Thiago Silva já tá indo para encerrar sua carreira mesmo. Thiago Silva é um cara que sempre estudou futebol, né? E toda a sua experiência na Europa mostram e montam o Thiago Silva como um treinador que será muito inteligente. O Thiago Silva é um cara, um líder e muito querido dentro do clube, né? Os jogadores o respeitam demais, né? Então, assim, e a gente tá falando de um dos grandes jogadores da história do futebol. Cara, eu acho que não tem para onde correr. Thiago Silva pode simplesmente assumir o Fluminense no ano de 2027. Então você faz o seguinte, continua com o Marcão, com o Thiago de auxiliar. Então colocamos que esse aí seria o laboratório para determinar se em 2027 valeria a pena e efetivava o Thiago como o novo treinador do Fluminense. Essa é a minha proposta, já que o Marcão se colocou à disposição de ficar com o Flu até o fim da temporada como treinador. Porque, se for para buscar Tite, Renato Gaúcho, Odair Helman, Mancini, gente, isso aí não vai mudar nada na nossa vida, vai ser a mesma coisa. Agora, um Thiago Silva pode ser um nível de prateleira elite que tá começando agora. Então seria maravilhoso, seria muito legal. Vale lembrar que o Chelsea já tem planejamento para o futuro do Thiago Silva como treinador e como diretor lá, tá? Tem essa história. Então, sim, o Fluminense passaria à frente até nisso. Então, a minha proposta seria essa. Thiago Silva, o treinador do Fluminense em 2027. Quero saber de você, se você acha que é maneiro, se você acha que não é maneiro, se você concorda, se você não concorda. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Ter você aqui é importantíssimo. E é isso. Um ótimo domingo pra todos, fiquem todos bem. Tchau e valeu, pessoal.